Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje, completando finalmente a nossa saga Velozes e Furiosos, falaremos de Velozes e Furiosos 10, ou Fast X, um dos últimos capítulos da saga Velozes e Furiosos, ou pelo menos promete ser um dos últimos capítulos desta grande saga de filmes. Então, vamos lá! Velozes e Furiosos 10 foi lançado agora no ano de 2023, possui direção de Louis Leterrier e roteiro de Damaso, Justin Lin e Zack Jean, e traz todo mundo de volta, né? A nossa trupe de volta, Vin Diesel, Michelle Rodrigues, Jason Statham, Jordana Brewster, Ludacris, Charlize Theron, dentre diversos outros, com algumas adições aqui nesse filme, sendo elas Alan Ritchson, Brie Larson e Jason Momoa as principais, junto com Daniela Melchior. Esse filme, ele tem um orçamento aí estimado em 340 milhões de dólares e fechou a sua performance nos cinemas com uma estimativa de 714 milhões de dólares arrecadados, de acordo com dados do site The Numbers. Cara, isso, assim, já fazendo uma discussão inicial sobre a extensão da franquia, né, demonstra um cansaço claro da franquia. Pegando aqui pelo site do The Numbers, ele mostra que domesticamente, ou seja, nos Estados Unidos, o filme fez somente 145 milhões de dólares. Sendo que o último filme de Velozes que passou do bilhão, na verdade, tiveram dois que passaram. O 7, que é, se eu não me engano, a segunda maior arrecadação da franquia, muito em volta ali da questão da morte do Paul Walker e tal, né? E o 8, que ainda surfou na onda do 7 e teve a maior arrecadação da franquia de 1,2 bilhões de dólares. Mas depois disso, o filme 9... que pra mim é disparado o pior da franquia, e o filme 10 não chegaram nem a 800 milhões de dólares de arrecadação, com uma arrecadação muito baixa nos Estados Unidos. E isso demonstra o cansaço, né, cara? Tipo, crendo ou não, o filme ainda faz muito sucesso internacionalmente. O Velozes e Furiosos 10 fez 568 milhões de dólares internacional, mas a gente percebe que dentro dos Estados Unidos tem um cansaço, e querendo ou não, a franquia ela já não tem tanto gás. É claro que desses 340 milhões de orçamento, a gente tem que levar em conta que o filme foi feito durante a pandemia, então tem toda uma questão extra de gastos, de paralisações que aumentaram aí o gasto e tal. Só que a gente tem que lembrar também que esses 340 milhões, eles não contam aí o valor de marketing, então provavelmente esse valor deve ter ficado entre 400 e 450 milhões, contando o marketing, né? E estima-se que tu tenha que fazer, em média, 2 vezes o número de sua produção para começar a ter lucro. Então o filme teria que ter fechado em 900 milhões de dólares para começar a ter lucro, o que é um valor muito absurdo. Então eu percebo que a gente provavelmente não vai ver mais tantos filmes. 1 ou 2 filmes, pelo menos da franquia principal, devem ser o suficiente. O 11 seria o último, depois o Vin Diesel já veio dizer que de repente vai ter mais 2 e tal. Ainda não tá muito claro, parece que não tá muito definido isso. Mas realmente eu acho que tá na hora da franquia acabar. Vocês sabem que a gente fez todo o acompanhamento aqui da franquia. Eu gosto muito de Velozes e Furiosos. Eu me divirto muito assistindo, apesar de todas as críticas, da gente ter plena consciência de que a maior parte dos filmes são filmes ruins, se não pra não dizer todos. A maior parte deles são filmes que são ruins, tem muita coisa nada a ver ali no meio, mas eles são muito divertidos. Eu me divirto muito assistindo Velozes. Mas realmente eu confesso que a franquia já saturou. Pra mim, o 9 é o pior filme da franquia, e eu já adianto aqui a minha impressão de que o 10, ainda que ele esteja alguns degraus acima do 9, que pra mim o 9 é uma bosta absoluta, o 10, ele provavelmente é o segundo pior da franquia. Então assim, acho que tá na hora de acabar realmente, mais um, no máximo 2 filmes, pra encerrar, e assim, dar uma diminuída desse budget, né, cara, nesse orçamento aí. Porque fazer um filme custar 340 milhões, cara, é um valor muito absurdo, assim, um valor muito absurdo. Não tem como tu querer esperar que um filme, pra dar o retorno, ele tenha que fazer pelo menos 900 milhões, 1 bilhão de dólares, cara. Isso, tipo, é um retorno muito absurdo. E se tu quiser fazer desse jeito, vai ficar complicado, cara. Tu nunca vai ter retorno direito, entendeu? Tu sempre vai acabar tendo um problema, né, pra gerar essa arrecadação e algum tipo de retorno financeiro em cima dos filmes. Então eu acho que é uma pressão muito grande para uma franquia, principalmente ainda que longa e que tem ainda um sucesso comercial fora dos Estados Unidos, mas que de certa forma já tá desgastada, né, em certo nível. Mas falando do filme em si, como eu citei já, eu acredito que seja o segundo pior filme da franquia. Eu acho que é um filme
que ele tenta trazer muita coisa, ele tenta fazer muita coisa. E assim, ele é divertido, tem umas cenas bacanas, tem os personagens que a gente já gosta, então tu tem aquela ligação com os personagens, as cenas de ação são bem executadas, o CGI é mais ou menos, tem partes que o CGI tá bacana, tem outros que tá horrível, mas eu acho que ele estruturalmente, cara, ele não funciona tão bem, porque a força de Velozes e Furiosos é justamente tu ter os personagens juntos, né, agindo como uma família ou como um grupo. E quando tu pega e tu separa todos esses personagens, tu dilui a força do filme em muitas vezes, né? Fora que eles eles dão uma forçada de barra relativamente grande pra separar esses personagens, sabe? Porque eles acabam meio que não se reunindo de novo até o final do filme, entendeu? Ah, gente, e só pra avisar, vai ter cheio de spoilers aqui, tá? Os nossos comentários vão ser de forma livre de todo o filme. Então, assim, eu acho que o 10º filme, ele perde o que Velozes e Furiosos tem de melhor, que é justamente a interação desses personagens. E, cara, tem muita cena, assim, nada a ver no filme, muita coisa injustificável. Mas, enfim, a gente vai entrar em detalhes, eu quero saber tuas impressões iniciais, Bruno. Como é, o que tu achou, assim, inicialmente de Velozes e Furiosos 10? Pra mim, eu acho que já deu Velozes e Furiosos, entendeu? Eles estão querendo continuar seguindo essa franquia aí de alguma forma. O Toretto já dá pra gente ver as marcas, as expressões faciais, as marcas de ruga dele, a idade chegando, entendeu? Então acho que já tá na hora dele aposentar essa franquia, entendeu? Acho que não faz muito sentido mais essa franquia. Eles tentaram fazer uma história nova aí, com aquela situação da vingança. Eu acho que até teve momentos assim que se encaixou bem, né? Que tentaram encaixar na história as motivações do Momoa, só que não foram boas o suficiente, as motivações do nosso novo vilão, porque o cara sabe que o pai dele não prestava, que o pai dele era um vagabundo, um ladrão, corrupto, aí porque o pai dele morreu por causa de sendo um ladrão corrupto, ele quer se vingar. Não é tipo uma motivação plausível, entendeu? Aí ele fala, eu acho que realmente não é uma motivação plausível. Bora deixar ele meio doido da cabeça? Bora dar uma coringada nele? Bora, porque eu acho que aí a motivação vai ficar mais real. Vai parecer que ele só tá ali mesmo pra se divertir, pra ver o mundo explodir. E é uma coisa que fica muito jogada na nossa cara. Porque, literalmente, ele fala isso o tempo todo. Ele se dá a entender que ele é louco mesmo. E ele é uma coisa assim que fica chato, entendeu? Não é que o ator tenha feito um mau papel. Mas eu acho que o roteiro deixa ele chato. Porque a gente já sabe que ele é insano. Mas o filme vai e fala, olha, não esquece de lembrar sempre a galera que tu é louco e insano. Entendeu? Então fica uma coisa chata, assim. Parece que tentaram fazer um Coringa pro Toretto e fizeram um Coringa chato. Que não é tão chato, mas o roteiro deixa ele chato, entendeu? Porque ele fica ali lembrando a gente que ele é chato. Mas não, as ações dele são legais, algumas coisas que ele faz são bem à beira da loucura, ou passando a loucura, então dá uma divertida ali, né, naquela situação, no filme. Mas quando ele lembra pra gente que ele é louco, fica chato. E fora que o filme ele é cheio de plot twist, né? Não é cheio, mas ele tem acho que 2 plots, e os 2 são uma bosta, né? São tipo plot totalmente previsível. A gente reclama tanto aí de algumas obras que elas têm medo de matar o personagem, aí chega Velozes e Furiosos e não mata ninguém. Tem muita gente reclamona em relação a isso. Não vou falar quem é, né? Rafa. Mas tá aí, ó. É uma franquia que não tem coragem de matar seus personagens, que tá o tempo todo dando um jeito de ressuscitar. Isso já é um spoiler pro final ali do filme, que eu não vou contar agora. E outra coisa, é um spoiler gigantesco aqui, tá, gente? O irmão do Toretto morre, salvando a vida dele. O filho e o Toretto. O que acontece? Joga o carro em cima de uma galera e o carro explode. Aí a gente vê que provavelmente o irmão do Toretto morreu. Morreu porque eu acho que não. Eu acho que Velozes e Furiosos não vai matar ele. Vai chegar numa hora lá no final que vai mostrar que ele se safou de algum jeito. Exatamente como aconteceu com o Han. E é isso, o filme não gosta de matar os personagens principais. O Senhor Nobody simplesmente sumiu. Parecia que ele tinha morrido, só que ele literalmente sumiu. Deu as costas para todo mundo. Em um certo momento do filme, virou Missão Impossível, porque a família do Toretto deixou de ser uma família legal e começou a virar uma agência de espionagem. E são chamados por uma organização, no caso a organização do Senhor Nobody, para fazer missões pelo mundo. Aí o que acontece? O que o Jason Momoa faz?
ele faz com que a agência e todo o mundo considere a família do Toretto terrorista. Ou seja, tiraram uma ideia aí do Missão Impossível. Então, tipo assim, é um filme que não é original, é um filme que traz vários aspectos de outros filmes, Coringa, Missão Impossível, Velozes e Furiosos 2, porque é o único filme realmente muito bom da franquia, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que eles estão tentando encher ali com um monte de coisa, que é um filme ruim, mas é divertido, entendeu? Diferente do Nono, como o Rafa já falou, que não é divertido e é ruim. Então, é um filme que é bom pra gente assistir, que a gente vai falar, pô, tô aqui em casa almoçando, tá passando Velozes e Furiosos 10 na TV, eu vou assistir, não vou mudar de canal. Diferente do 9 que eu mudaria. Mas não é um filme que eu pagaria pra ir no cinema. Cara, eu discordo quando tu falas do vilão. Eu gosto muito, inclusive, do início do filme. Eu gosto de verdade do início do filme, assim. Tem aquela coisa clichêzona da família reunida e tal, aí tem as piadinhas, tem a Rita Moreno que aparece do nada. Pra quem não sabe, a Rita Moreno esteve na última versão de Amor Sublime Amor, mas ela faz a personagem principal da versão original de Amor Sublime Amor. Não sei se acho que ela ganhou até o Oscar por isso, ou algo do tipo. E é uma atriz famosa nos Estados Unidos, relativamente famosa nos Estados Unidos. E, cara, ela aparece do nada, não serve pra nada. Que é a mãe do Toretto ali, se eu não me engano, né? Não, é a avó do Toretto. Isso, a avó do Toretto e tal, enfim. Foda-se. Mas ela aparece do nada, vai pra lugar nenhum. A mesma coisa a gente pode falar do Mini Nobody, né? Do Nobodyzinho ali, que é o Scott Eastwood, se eu não me engano. Que também aparece em certo momento, começa a missão, mas desaparece e tal. Mas, enfim, a questão é que o início do filme eu acho legal porque tem essa articulação já clássica da reunião da família, de algumas conversas ali, que, ok, funciona dentro daquela noção que a gente já tem do grupo, de como eles funcionam, de como eles interagem, etc. O Roman, ele vai assumir ali, digamos, né, pela primeira vez uma missão e tal. Então, tem alguns aspectos que são legais e, principalmente, tem a aparição do vilão. Cara, a aparição do vilão eu acho muito foda. De verdade, a aparição do Jason Momoa eu acho muito foda porque a Charlize Theron aparece ali, né? Na Cypher aparece, na casa do Toretto, e aí ela conta o que aconteceu, assim, num diálogo horrível, que inclusive é meu principal ponto de crítica do filme, de tudo, são os diálogos, cara. Os diálogos são uma frase de efeito atrás do outro, assim, ninguém fala de um jeito normal, e isso faz com que todas as ligações entre os personagens novos, assim, as inserções deles nas tramas, a virada, né, tipo, tem uma ou duas revelações ali ao longo da trama também que, cara, elas ficam ruins, muito ruins, porque justamente, além do roteiro ele ser emendado, né, ele não é costurado, ele é emendado no cuspe, os diálogos, na verdade, eles não melhoram, eles não ajudam, né, essa questão. Mas a inserção do vilão, pra mim, é muito boa. Quando ele chega, ele tem todo aquele já ato de loucura, porque ele entra ali de meio que mãos vazias, sem arma, sem porra nenhuma, no covil da Cypher, que já foi uma das vilãs mais ameaçadoras, né, da saga, afinal ela matou a Helena, então é uma vilã recorrente há 2 filmes, inclusive o 10 é o terceiro no qual ela aparece, e ele fala que ele tá com a família de todo mundo e tal, e faz com que todo mundo se vire contra ela, pô, aquilo é muito foda pra mim. Falando da questão da cena do Roman, lá na missão dele em Roma, né, eu gosto da articulação do vilão em si. Eu acho legal que, tipo, ele engana a galera, e aí a forma como ele meio que vai controlando, assim, tem do caminhão e tal, pra levar a bomba até um certo local. Enfim, eu gosto daquela perseguição, eu gosto da cena de ação e tal. Só que tem fragilidades que, cara, são clássicas de Velozes, que assim, elas fragilizam, né, literalmente, o roteiro e a verossimilhança do negócio, mas eu acho que elas não chegam a prejudicar a nossa diversão. Então, tu vê ali, por exemplo, o quão facilmente o Roman e a galera é enganado pra se fazer acreditar que, na verdade, eles estão cumprindo ali uma missão pra agência, quando na verdade não. Isso, na verdade, nem é mostrado, eles só, quando começa o filme, já fala que eles vão pra essa missão, né? E aí tu fica assim, cara, mas, porra, você já tá fazendo missão pra essa galera há um tempão, sabe? Não tem um jeito de tu verificar, de tu confirmar, sabe? Quem que tá te mandando pra essa missão e tal. E mesmo sendo o Roman, eu acho que fica forçado. Outra coisa que fica forçado é a interação, assim, usualmente, as interações do Roman com o personagem do Ludacris, né? Que é o Tej, e a Ramsey, que é a personagem da Natalie Emmanuel.
Eu gosto da interação deles, eu acho que é engraçado, é divertido. Aqui, cara, pra mim tá fora de tom. Era exatamente o que eu ia te falar, cara. 60, 70% do tempo, assim. Cara, aquela lutinha deles depois na espécie da Lan House é muito ruim, cara. É muito nada a ver. Vem do nada, vai pra lugar nenhum, assim. Quebra muito tom. Cara, tá muito fora de tom. Parece que, tipo assim, eles perderam aquela harmonia, aquela sintonia que eles tinham no outro filme. E fica um negócio muito forçado. Parece que eles tentaram impor a comédia que eles passaram pra gente no outro filme, que era uma comédia num tom divertido. Aí aqui eles forçaram, e não dava pra rir de nada do que tava acontecendo ali, entendeu? Tipo, tem uma menção honrosa ao filme 2, onde o Roman tá cheio de dinheiro escondido no colete dele. Eu achei um pouco legal e tal. Essa menção eu gostei também, eu achei legal. Eu falei, pô, legal, bacana. Mas aí o que eu queria citar em relação a Roma é que não só o acontecimento de ter sido enganado ali pela agência, né? Pela agência não, pelo Jason Momoa, né? Eu até me esqueci o nome dele de vilão lá. Que no caso é a melhor coisa que tem nesse filme, que é o vilão. Então, tipo assim, o que é ruim em toda essa situação é que é tipo assim, dá uma cagada que eles vão lá roubar uma bomba, que eles pensavam que era outra coisa, mas era uma bomba. Então, literalmente, eles viram terroristas. O que acontece? O Toretto chega e começa a tentar salvar não só a galera, mas tentar salvar Roma e o Vaticano, né? O que acontece? O Toretto impede que pessoas morram queimadas, o Toretto impede que pessoas se acidentem. Aí a polícia continua atirando e coisando o Toretto e caga pra bomba. Outra cena, tá a Dete, não sei se é o nome dela, a Leti, a Leti, Mano, ela tava... todo podcast tu chama essa mulher de Dete. Eu não sei qual é o nome dela. Com L o nome dela. A Leti tava lá de moto e tal, perseguindo o Momoa. E o que acontece? A polícia para só ela e não para o Momoa, entendeu? Literalmente, os caras deixam o Momoa passar e para só a Leti. Por quê? Entendeu? Ela não tava nem no roubo principal do caminhão, não tinha nem as imagens das pessoas. Aí as pessoas cagaram, eles estavam vendo que o Momoa tava com o controle, tava sendo perseguido, tava explodindo o carro, mas todo mundo cagou com o Momoa e foi atrás só da LED. A mesma coisa, literalmente o Vin Diesel salvou bomba, todo mundo viu o Vin Diesel fazendo isso, incluindo o senhor Nobodyzinho, e ninguém falou pra ninguém, entendeu? Que ele tava salvando, literalmente o mundo todo continua achando que eles eram terroristas. Então, tipo, é muito sem sentido, entendeu? Porque tu não vê ninguém ali tentando salvar a cidade, a não ser o Toretto, e o vidro dele não tem película, dá pra ver literalmente um carecão lá, tentando salvar a galera, e continua sendo considerado um criminoso, entendeu? Não faz sentido. O senhor Nobodyzinho literalmente largou o carro pra não morrer na explosão, sumiu, literalmente sumiu. Não foi tentar esclarecer nada, não foi tentar aliviar a barra de ninguém, só sumiu. Tudo bem, a gente pode falar que o filme tem 2 partes, que pode ser que ele chegue na segunda parte e faça alguma coisa. Mas, porra, cara, é muita incoerência, é muita coisa ruim nesse filme. As cenas de CGI, como eu tô falando no começo, são muito ruins em comparação aos outros filmes. Os outros filmes, as cenas eram mais... eles usavam carros. Aqui não, parece que eles só falaram, olha, grava essa ponte aí que a gente vai meter um CGI, entendeu? Então, desde que o CGI foi inventado, ele é uma coisa boa, mas às vezes ele estraga quando ele é mal feito. Ele é feito porcamente. Então ele foi muito usado porcamente aqui no filme. E, cara, eu vou deixar pra te falar aí, porque senão eu vou continuar reclamando aqui. Cara, pra ser sincero, assim, nenhuma dessas coisas que tu falou agora me incomodaram muito, na verdade, nessa cena. Porque a polícia, né, dentro da lore de Velozes e Furiosos, digamos assim, a polícia sempre é idiota, né? Ela sempre é retratada como uma galera meio burra, digamos assim. E faz sentido pra mim eles correrem atrás de quem tá envolvido com a bomba. Tipo, eu não sei quem é, não sei se são os responsáveis, mas eu vou prender e depois eu pergunto. Depois eu decido quem é responsável aqui ou não. E aí o envolvimento do Toretto ali e tal, toda a lógica dele acabar sendo acusado, porque, querendo ou não, roubam a bomba, e a bomba ela sai dentro do caminhão que a equipe dele roubou, de qualquer forma. Então, assim, pra mim esse é o menor problema, digamos assim. Não vou dizer que é a coisa mais coerente do mundo, mais lógica e nossa, porque é muito bem amarrado e bem feito. Não é, mas dentro de outras coisas, eu acho que é que menos me incomoda.
tá? Eu vou pegar dentre essas outras coisas, bora lá, por exemplo. O Vin Diesel, né, o personagem do Vin Diesel vai pro Brasil, atrás do Dante, e aí ele chega aqui, o Dante meio que faz uma armação que, inclusive, eu acho bem legal, assim, quão sádico, né, o vilão é, e aí ele vai correr, assim, é aquela metida de corrida nada a ver, que a gente já viu algumas vezes na franquia, que, assim, é uma corrida nada a ver, que não vai servir pra nada, que podia ser resolvido de qualquer outro jeito, parece um negócio meio anime, tipo assim, sei lá, Super 11. Precisamos controlar o mundo, mas pra controlar o mundo, vamos primeiro ter que vencer a escola do protagonista no futebol, que por quê? Assim, e é tipo isso aqui. Ah, o Dante, tipo, um monte de gente com arma do lado do Dante, um monte de gente com arma do lado do Toretto, mas tipo, não, gente, bora, calma lá, bora resolver isso na corrida. Porque, foda-se, tipo, só porque a gente precisa meter uma corrida de rua aqui, porque é Velozes e Furiosos. E aí, tem a corrida, só que como ele é sádico, ele coloca bombas, né, tanto no carro da personagem da Daniela Melchior e do outro fulano lá que o Vin Diesel aparentemente já conhecia. Só que o Vin Diesel aparentemente já conhecia o cara e não conhecia a personagem da Daniela Melchior, que é a Isabel. E aí, cara, ele meio que se vê numa situação onde ele meio que tem que salvar ou um ou outro, ali de uma forma muito também nada a ver, mas enfim, bora lá, seguimos o jogo. E ele resolve salvar ela. Aí tu fica assim, caralho, por quê, mano? Tu conhecia o outro cara, tu não conhecia ela, tipo, por que tu foi salvar ela? E aí, depois, a gente descobre que ela é irmã da Helena, ou seja, ela é tia do filho do Vin Diesel, né? E aí, cara, ele mete tipo assim, eu sempre soube, desde o primeiro momento em que eu te vi, que você era irmã dela. Vai se fuder, velho. A mulher era loura, mano, forte e tal, branca, muito branca. A mina é bronzeada, de cabelo preto, sabe, magrela, não tem nada a ver uma pessoa com a outra, saca? Eu te meti porque É porque você sorri com os olhos como ela. Moleque, não, é de ferrar, velho. Aí, fora isso, a gente tem o que pra mim é a pior coisa do filme, é o arco da Tess, que é a personagem da Brie Larson, e do Ames, que é o personagem do Alan Ritchson. Primeiro que o personagem do Alan Ritchson, assim, tudo bem que a forçação de barra dele... não, beleza, eles são vilões mesmo e tal, não sei o quê. E a virada, eles até brincam, né, com essa história de que todo mundo, no fim das contas, fica a favor do Toretto. E no final a gente descobre que o Ames, né, ele, na verdade, tá contra eles. E aí o Jason Momoa, né, o personagem do Jason Momoa até fala assim, você tá acostumado que todo mundo fique do seu lado no final das contas, e aí você se iludiu dessa vez. Eu achei legal essa sacada, essa brincadeira, né, do filme, desse roteiro, com a história da saga como um todo. Mas, cara, eu acho muito nada a ver, cara. A Tess e o Ames podiam não existir nesse filme, que não faria a menor falta. A personagem da Tess, ela é, pra mim, mal interpretada pela Brie Larson. Ela é mal inserida. A cena dela com a Letty é muito escrota na prisão, não faz o menor sentido, não serve pra basicamente nada. Ela aparece pra salvar o Toretto também do nada. Aí ela leva um tiro e some também do filme. Também, tipo, foda-se, assim, sabe? Ela, cara, não serve pra porra nenhuma. O personagem do Alan Ritchson até tem um pouco mais de papel, mas assim, a gente já viu essa virada de personagem lá no sexto filme, com a policial, que é muito melhor realizado, que é a policial que é parceira ali do personagem do The Rock, né, e tal, do Hobbs. Então, cara, assim, é reciclado e é mal feito. Tem a outra coisa que é legal, mas eu acho que foi mal aproveitado, talvez, é a relação do John Cena com o moleque, né, que seria o filho do Toretto, que inclusive o moleque no filme passado, ele era branco, de cabelo enrolado, agora ele é negro, do nada, assim, nem isso os caras conseguiram manter na coerência. Homenagem a Michael Jackson. O inverso, né, o inverso do Michael Jackson. Mas, cara, e aí tem a relação deles que, assim, é bonita, é legal, bacana. Eu acho que é uma relação que tá dentro de algum tom ali que pra mim, ele não foge tanto do tom de Velozes, mas ele também não fica tão jocoso, assim, tão ridículo. Eu acho legal a interação deles, eles dois se aproximando e tal. Só que, pra mim, eles arranjam o jeito mais estúpido do moleque ser sequestrado pelo Dante. E eu gosto, por exemplo, aquela loucura do carro que atira uma espécie de canhões ali do lado, né? Com umas bombas, sei lá. Eu acho muito legal, acho divertido essa ideia. Mas aí, cara, o personagem do Jason Momoa, do John Cena, ele vai ter que se sacrificar, como tu falou, pra salvar ali o Toretto e tal. E aí, cara, pra mim é uma resolução muito preguiçosa, que é justamente como tu citou. Velozes e Furiosos, ele tem preguiça, ele tem medo de matar os personagens dele.
E o que ele faz? Ele mata um dos personagens que tá do lado do Toretto, mas que a gente menos se importa. Porque assim, tudo bem, ele cria essa relação com o moleque e tal, parará, que como eu falei, é bacana. Mas, mano, o Jacob apareceu no filme passado, que como eu falei, é o pior filme da saga. E ele só fica do lado do Toretto e da família e tal, nos últimos 30 minutos de filme. Então, assim, ele apareceu um dia desses, sabe? E aí, tipo, tu resolve matar esse cara, tipo, o que tu menos vai ter impacto possível é com a morte dele, sabe? E aí tu resolve matar ele, assim, só pra dizer que teve algum impacto pra ir no final. Grande spoiler aqui, se é que é spoiler de alguma maneira. A personagem da Gal Gadot, que é a Gisele, volta, sendo que era uma personagem que já tinha morrido, dizia-se que tinha morrido no 6º filme, assim como o Han também voltou, sabe assim? Aí, tipo, é como tu falou, tu passa a não acreditar numa morte que já deixa ela sem peso, sendo que, por princípio, ela já tinha muito pouco peso, entendeu? Por ser um personagem que apareceu recentemente. E aí a gente emenda pra aquele final ali, onde também dá a impressão de que o Ludacris, né, de que o Ted, o Roman e o Ramsey morreram na explosão do avião, que com certeza eles não morreram. E aí tem aquela cena com CGI horrível, do Vin Diesel descendo ali aquela barragem e tal, e aí, cara, termina, assim, num puta cliffhanger, sabe, termina no meio, o filme termina no meio, literalmente, ok, isso, tipo, se tu termina, tu fala, tá, beleza, mano, isso aqui é a cara dos Velozes e Furiosos fazer uma cagada dessa, sabe, mas esses problemas, cara, realmente, sim, fazem com que ele seja, pra mim, o segundo pior da saga. Eu acho que ele, assim, o 9 é muito mais ridículo. O 10 aí, pra mim, ele não é tão ridículo, mas ele é ruim, entendeu? Ele é simplesmente ruim, coisas que funcionavam antes não funcionam, mas tem coisas que é legais, tipo assim, as cenas de ação, por exemplo, aqui são melhores pra mim do que no 9, a interação do John Cena com o molequinho é bacana, a introdução do vilão e a interpretação do Jason Momoa são bem boas, do trecho inicial ali do filme, dos primeiros, digamos, 40 minutos do filme, 30 minutos. O filme, assim, eu acho bem bacanas, de verdade. Eu curti. Mas é isso, cara. Tem outras coisas que realmente não encaixaram. E, enfim. Faz os seus comentários finais pra gente ir pras notas. Tá, cara. Eu queria só falar também sobre a cena do avião. Os caras estão literalmente num cargueiro e eles estão sobrevoando baixo pra chegar perto do Toretto. Não faz sentido nenhum. Tipo, Toretto, a gente tá chegando. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar um avião cargueiro que não tem porra nenhuma, não tem uma metralhadora e passar pertinho da represa. Por quê? Tu vai jogar os carros de lá, dentro da represa? Não. Tu não devia pousar numa pista, ou então jogar os carros perto de uma pista? Aí, como eles fizeram em outros filmes, aí sim teria uma coerência em relação ao filme. Pô, bacana. Agora não, bora dar um medo aqui que não existiu, que é do Toretto literalmente estar sozinho, sem ninguém, porque ele perdeu o irmão, perdeu a família que ele conquistou durante todos esses filmes. Bora dar esse medo pra ele? Bora. Funcionou? Porra nenhuma. Por quê? Como tu falou, a morte do John Cena foi pesada? Não foi. Tentaram, não é nem tentaram, conseguiram dar aquele apego emocional em relação a ele com o filho do Toretto. A gente teve. Mas quando ele morreu, eu fiquei tipo assim, cara, eu tenho certeza que ele não morreu. Ele pode até ter morrido, mas eu tenho certeza que ele não morreu. A mesma coisa aconteceu com a equipe dele. Quando bateu o avião, explodiu. Ele morreu? Não. Tenho certeza que ninguém morreu ali. Tenho certeza. Aí, quando chega no final do filme, aparece a personagem da Gal Gadot. Aí eu falei, pô, não morreu ninguém na porra desse filme. Então, tipo assim, os caras não tem coragem de matar ninguém. E fica nesse negócio velho feio. Que, tipo assim, eu até entendo essa questão de não matar, não sei. Mas assim, teve mortes que são muito irrevivíveis. Não tenho nem como falar isso, entendeu? Porque, tipo, o Han, ele morreu sendo explodido por Nitro. Reviveu. Aí a Gal Gadot, ela caiu literalmente numa pista de avião. Não sei quantos quilômetros por hora, era pra estar só o osso da estrada. Sobreviveu. O irmão dele foi explodido também. Todo mundo, a maioria foi explodido. Mas provavelmente vai estar todo mundo vivo. Então é isso que é o mal. Os caras não conseguem matar ninguém e fica tentando colocar esse peso emocional na gente de uma morte, de uma perda que não funciona. Porque esse filme não é bom nisso. A única coisa que esse filme é bom é numa corrida aqui, ali, numa ação. E no filme 10, o que é bom nesse filme é justamente essas coisas. Uma açãozinha aqui, ali, com uma corrida, porque literalmente o filme só tem uma corrida e é Velozes e Furiosos.
E o que mais? O vilão. Só isso. É esses meus comentários finais. Você quer assistir pra ver um filme divertido? Pra ver o Coringa sendo interpretado por outra pessoa? Assistam Velozes e Furiosos 10. Cara, então eu tinha dado nota 4 pro filme 9, eu vou dar 5,5 pro filme 10. Acho que 5,5 é o suficiente. É um filme que ele não te ofende, como o nono. Tem coisas que são divertidas. O início dele, pra mim, funciona bacana pra quem já é fã da franquia, pra quem entende o que esperar dela. Mas, enfim, adições desnecessárias, o desmembramento da equipe que enfraquece muito a articulação, né, da equipe, assim, do grupo. Retornos de personagem, falta de medo, né, na perda de outros personagens, o que enfraquece também certas coisas. E emendando com cuspe diversas situações para fazer com que a história avance sem ter muita coerência em pelo menos metade delas. Então acho que 5,5 tá mais do que o suficiente para Velozes e Furiosos 10. Ainda que, como eu falei, eu me diverti, cara. Assistiria de novo Velozes e Furiosos 10 sem tantos problemas, diferente do 9, que eu já tinha assistido no cinema e rever pra gravar foi um sacrifício também. Eu vou dar uma nota 6, mas porque, como eu falei, é um filme que a gente assistiu no domingo ali, rodeado da família ou dos amigos, só pra rir quando está almoçando e falar, pô, que filme ruim, mas divertido. Então dou uma nota 6. É um ótimo filme pra temperatura máxima. Né? Domingo. Temperatura máxima, boa. Domingo é temperatura máxima. Nova categoria, né? Filme temperatura máxima. Assim. Dá pra assistir de boa, assim. Mas é como tu falou, eu acho que eu não assisti no cinema. Foi o primeiro filme da franquia, assim, que eu deliberadamente não quis ir assistir no cinema, sabe? Tudo bem, eu tava com a grana meio baixa, isso colaborou, mas eu deliberadamente economizei esse dinheiro e, assim, não fiquei decepcionado de assistir em casa. Acho que, tipo, tá de boa assistir em casa esse filme, sabe? Eu provavelmente assistirei, se o 11º for o último, eu provavelmente vou assistir no cinema, pelo menos pretendo, porque afinal é uma saga, como eu disse, eu gosto bastante. Mas é isso, eu acho que é uma saga que hoje ela se sustenta basicamente na nostalgia, porque com os dois últimos tendo sido os dois piores da franquia, né, já começa a ficar muito difícil proteger, né, a saga, ficar falando a favor dela. Mas é isso, galera, vamos chegando ao final de mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Fica aqui o meu muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar no nosso conteúdo. Estamos disponíveis aí no Spotify, no YouTube, no Amazon Music. E também estamos aí no Instagram, em todos os lugares como Triângulo Nerd ou Triângulo Nerd Podcast. Aí no Instagram, dando as notícias aqui, né, sobre quando lança novos episódios, etc. Então, continuem com a gente nos próximos episódios. Estamos com episódios novos todas as semanas. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um grande abraço e fiquem com a frase. Vocês podem tirar tudo do Toretto. Vocês podem achar que vocês encurralaram ele. Mas se vocês não tirarem o carro dele, vocês estão fritos. Isso é tudo, pessoal.